Olá, garotada do Colégio Coeri Prates. Aqui quem vos fala é o professor Sebastião César dos Santos, César Santos, professor de Biologia. E hoje nós vamos comentar um assunto com vocês, que nós terminamos a parte de microbiologia, agora nós vamos começar a parte de biologia vegetal. Tá? Então, essa parte da biologia vegetal, ela é muito importante para vocês que estão aí no segundo ano, iniciando aí a carreira, praticamente, né, de grande parte dos conhecimentos em biologia, que serão muito úteis para vocês no Enem. Tá? Então, vamos começar a nossa videoaula falando sobre biologia vegetal. O que nós vamos começar a falar primeiro? Vamos começar a falar primeiro sobre as estruturas de um vegetal. Lógico que muitos de vocês já conhecem, mas as funções. Para que serve cada função da planta? Né? Cada estrutura da planta serve para quê? Tá? Vamos chamar o nosso slide para nós começarmos a nossa videoaula. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, vamos começar a nossa biologia vegetal, falando primeiramente do grupo de vegetal mais completo que tem, que são as angiospermas. Tá? Hoje nós vamos ter uma aula só de grupos vegetais, onde nós vamos falar sobre cada grupo. Angiospermas, gimnospermas, pteridófitos e briófitos. Mas, primeiramente, vamos falar da organologia dos vegetais, a estudo dos órgãos, relembrando um pouco lá do ensino fundamental de vocês, que é muito importante aqui para o aprofundamento aqui no ensino médio. Então, vamos lá, pessoal. Os aspectos gerais de um vegetal. Então, assim como nós, os vegetais são formados por células, só que são células um pouquinho diferentes. Vamos lembrar lá do primeiro ano, né? Onde nós temos célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. E essas células vegetais, elas se organizam para formar tecidos. E os tecidos vão formar os órgãos, comparando o vegetal conosco. Então, nós temos órgãos como coração, pulmão, rins, cérebro e o vegetal. Quais são os órgãos vegetais? Os órgãos vegetais são 6 e nós vamos dividir eles em 2 grupos. Os órgãos vegetativos, que estão relacionados à nutrição do vegetal. A nutrição, o crescimento, né, e a sustentação do vegetal. E os órgãos reprodutores, que está relacionado à perpetuação da espécie. Então, quais são os órgãos vegetativos? A raiz, o caule e a folha. E os órgãos reprodutores? A flor, o fruto e a semente. Então, nós vamos falar rapidamente sobre cada um destes órgãos. Primeiro órgão, a raiz. Para que serve a raiz? A raiz ela serve para fixação do vegetal no solo, aqui nós vamos chamar de substrato, tá? Que esse substrato pode ser o solo, pode ser a água, no caso de plantas aquáticas, para absorver água e também sais minerais, que vão ser processados todos na folha. Então, ela vai ser absorvida pela raiz, vai ser conduzida pelo caule, até chegar às folhas, aonde essa água e sais minerais serão processadas a partir de uma reação chamada de fotossíntese. E outra função da raiz, uma vez realizada a fotossíntese nos vegetais,
A raiz também tem a função de armazenar o que ela produz. Por exemplo, quando você come aí uma mandioca, a mandioca é uma raiz, tá? E ela vai guardar nas suas partes internas, célula vegetal, o amido. Então, nesse caso aqui, a raiz da mandioca, além dessas funções, também tem a função de armazenar nutrientes. Tá? Vamos falar de uma outra estrutura vegetal, o caule. Para que serve o caule? Assim como a raiz, o caule também tem função, só que é um pouquinho diferente. Sustentar, que também ele vai sustentar flores, frutos, as folhas, e vão fazer uma conexão entre a raiz e essa parte aérea do vegetal. Isso é uma função do caule. Outra função do caule também, ele funciona como armazenamento e reserva de substâncias para a produção de energia da planta. Então, aqui também no caule, costuma também armazenar nutrientes. Por exemplo, um caule que armazena muito carboidrato, o caule da cana-de-açúcar. Tá? O caule também tem alguma das suas estruturas. Por exemplo, esse aqui é um caule de um grupo de plantas chamados de Eucotiledôneas, nós vamos falar isso mais na frente. Ele é dividido, aqui ele se divide formando os galhos, né, que a gente chama, né, que são as ramificações. Então, entre essas ramificações, nós temos aqui um nó, é aqui de onde parte uma ramificação. E entre uma ramificação e outra, nós temos a parte não ramificada, que a gente chama de entrenó. Tá? Depois vamos dar aqui um aprofundamento, quando estiver estudando o caule, um aprofundamento no nó e no entrenó. As ramificações, que são os galhos, mas isso aqui só vai apresentar em plantas que são eucotiledôneas. As monocotiledôneas são um pouquinho diferentes. E também as gemas, que são responsáveis pela formação das ramificações, que elas são responsáveis pelo crescimento vegetal, pela formação das flores, pela formação dos frutos. Então, nós temos gemas apicais e temos as gemas axilares, ou também chamada de laterais, tá? Os antigos chamavam isso aqui de olho da planta, que é o responsável pelo crescimento da planta. Tá? Então, vamos lá. Outra parte do vegetal é a folha. Para que serve as folhas? A folha é uma das partes mais importantes que tem o vegetal, porque aqui nela que vai ser realizada a fotossíntese e também as trocas de gases. Seria comparado aos nossos pulmões, só que de uma forma inversa. Os nossos pulmões absorvem oxigênio e libera gás carbônico. A planta, quando está realizando fotossíntese, esse processo é inverso. Ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Nós vamos ver isso com detalhe na fisiologia vegetal. Agora, a folha também tem suas partes. Ela tem essa parte aqui que todo mundo, quando pega uma flor, uma folha, né, vê essas estruturazinhas ramificadas, que são as chamadas nervuras. Tá? Então, as nervuras são estruturas que tem na folha, que é onde vai conduzir os nutrientes que vieram lá da raiz, transportada pelo caule, no qual que nós vamos chamar de seivas. Outra estrutura que também está presente na folha é o limbo. O limbo, o que é? Toda essa parte esverdeada, onde nós vamos encontrar o tecido vegetal, onde vai realizar a fotossíntese. E, por último, a estrutura que vai anexar a folha ao caule, que é chamada de pecíolo. Depois, mais na frente, nós vamos estudar os tipos de folhas, que nós vamos ver folhas que não têm pecíolo. Nesse caso aqui, uma flor completa, ela apresenta pecíolo, que a gente chama de folha peciolada. Tá? Outra parte do vegetal, agora vamos falar das
os verticílios, né, de reprodução, o primeiro dele é a flor. Para que servem as flores? A principal função das flores é a reprodução, a perpetuação da espécie. Tá? Olhando uma flor, nós podemos encontrar elas de várias formas. Nós temos, por exemplo, as flores simples, únicas, mas elas podem se agrupar em vários outros grupos, que a gente chama de inflorescência. É a reunião de várias flores num só pedúnculo. Então, nós vamos fazer um estudo detalhado sobre cada uma dessas partes do vegetal. Uma flor completa, ela apresenta os seus chamados verticílios florais. Então, nós temos aqui os verticílios de fixação, que é o pedúnculo floral e o receptáculo floral. Tem os verticílios de proteção, que são as sépalas e as pétalas, e os verticílios de reprodução. Verticílios são estruturas do órgão, são pequenas estruturas do órgão. Então, nós temos aqui os carpelos, que é onde vai se formar o fruto. Essa estrutura aqui também é conhecida como a parte feminina do vegetal, ou seja, a parte feminina da flor. É aqui que vai ser formado o embrião, o fruto e toda a estrutura responsável pela perpetuação da espécie da planta. E nós temos a parte masculina, que aqui nessas partes dilatadas, que são as anteras, nós vamos encontrar aqui o pólen, onde está contido o gameta masculino dos vegetais. Depois nós vamos fazer um estudo detalhado sobre a reprodução das angiospermas. Aí isso aqui é simplesmente uma iniciação para a gente conhecer o vegetal. Então, a flor, como um todo, então ela tem, você olhando lá na sua estrutura, nós vamos ter a parte masculina, a parte feminina, os verticílios de proteção e os verticílios de fixação do vegetal. Elas podem se agrupar em grupos que são chamados de inflorescências. Tá? Outra órgão vegetal são os frutos. Qual é a função do fruto? Proteger a semente. Lá dentro do vegetal, após a fertilização da flor, essa parte mais dilatada da flor, que é chamada de ovário, ela vai se desenvolver para formar o fruto. E lá dentro do ovário é que nós vamos encontrar os óvulos, que se tornarão sementes. Então, o fruto é uma estrutura que vai proteger a semente do vegetal. Tá? Agora, nós temos vegetais que têm um fruto, uma semente, tem vegetais que têm várias sementes, 2 sementes. Depois nós vamos fazer estudos detalhados aqui mais para frente. Outra estrutura importante do vegetal é a semente. Para que serve a semente? Então, a semente, ela tem origem, vai dar origem aos novos órgãos vegetais, ou seja, uma nova planta, raiz, caule e folha. E a função da semente é manter o embrião em estado de dormência. Espera aí, César, dentro da semente tem um embrião? Tem. É desse embrião que vai se formar a raiz, o caule e as folhas. Tá? Essa dormência ela ocorre devido à falta de água. Tá? E também, dentro da semente, nós vamos encontrar nutrientes que vai nutrir o embrião até a sua germinação. Vamos ver como é que é por dentro da semente? Então, nós temos aqui. Aqui nós temos a semente de um grupo de plantas que nós chamamos de monocotiledôneas, e essa aqui é uma semente de uma eucotiledônea. O que nós vamos encontrar dentro dessa semente? Uma pequena plantazinha, que a gente chama de plântula. Então, nós temos aqui, por exemplo, a radícula, que vai formar a raiz, nós temos aqui o caulículo, que vai formar o caule, e uma folha primária, que vai formar as folhas. E
associado a todo esse embriãozinho, nós temos a estrutura de reserva da semente, que é chamado de cotilédon. Nas plantas eucotiledôneas, nós vamos encontrar 2 cotilédons. Nas monocotiledôneas, só um cotilédon. Tá? É essa estrutura que vai nutrir o embrião até a sua germinação por completa para ele realizar a fotossíntese. Nós vamos ver nos próximos slides. Tá? Então, vamos falar aqui na germinação. Então, nós temos aqui, quando você vê a plantinha nascendo, os antigos falam assim, nossa, a planta está brotando. Né? No caso, ela está germinando. Como é que acontece esta germinação? Quando você coloca semente no solo, logicamente, esse solo tem que conter os nutrientes, ele tem que estar fofinho para a entrada dos gases oxigênio, tá? E também o gás carbônico. Esse local tem que estar bastante úmido, que é para a absorção de água e sais minerais. Então, começa a formação, a germinação da radícula, que vai começar a formar as raízes primárias. Aí forma o caulículo, as folhas primárias, e esse vegetal começa a florar para fora do solo. A raiz começa a desenvolver, vai procurar nutrientes, água e sais minerais para o desenvolvimento dessa estrutura vegetal. Então, está aí o vegetal germinado. E essa parte do vegetal, que é chamada de cotilédon, vai funcionar comparado a um animal como se fosse uma placenta. Ela que vai nutrir essa pequena plântula até que ela seja capaz de realizar a fotossíntese e desenvolver por si só. Tá? Aí a planta vai depender dessa parte que é o chamado cotilédon. Depois que ela já está bastante desenvolvida, grande, né? Aí vamos fazer aqui um pequeno resumo desse ciclo reprodutivo. Então, nós temos aqui a semente, germinou, tá? Ela germinou, vai formar o vegetal. Esse vegetal, quando chegar na fase reprodutiva, vai formar a flor. A flor, nós temos a parte feminina e a parte masculina. A parte masculina produz o pólen, a parte feminina vai produzir o óvulo, onde contém o gameta feminino, que é a oosfera, e vai haver a fecundação do pólen com a parte feminina, que é a oosfera. Depois vai se formar o fruto, em volta do fruto vai ter a semente, e dessa semente o embrião, que logicamente vai germinar e vai formar um lindo vegetal, até ele chegar à sua fase reprodutiva. Chegou na fase reprodutiva, ocorre aí a formação do fruto, então nós temos aí o fruto, que dentro do fruto nós temos a semente. Nós jogamos a semente fora e vai perpetuar a espécie. É assim que funciona o ciclo de um vegetal. Tá? Bom, lembra lá da inflorescência? Algumas inflorescências costumam formar uma grande quantidade de frutos, tudo em um só pedúnculo, que é chamado de infrutescência. É o caso da uva. Tem só uva? Não. Tem outras plantas que têm infrutescência. O exemplo que eu coloquei para vocês aqui foi a uva. Outros grupos de vegetais também não precisam da parte masculina, só tem a parte feminina. É um fruto que germina, ou seja, forma o seu fruto, sem a presença da parte feminina na flor. Isso aqui é a flor do vegetal, no caso daqui da bananeira. Esse tipo de vegetal é chamado de vegetal partenocárpico. Nós vamos fazer estudo mais detalhado mais para frente, quando nós estivermos estudando as particularidades da reprodução das angiospermas. E, a partir daí, pessoal,
nós finalizamos essa primeira parte da botânica, que é um breve conhecimento das estruturas vegetais. Agora, o que vocês vão fazer? Anexado a esse vídeo, tem uma atividade para vocês fazerem. Vocês têm um texto para vocês lerem, vocês podem recorrer a outros sites da internet também, e umas perguntas também para responder, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo a partir do e-mail, tá? Estarei aí a toda disposição para responder às dúvidas de vocês, tá? Tenha aí um bom trabalho e esperamos estar juntos em breve, tá? A partir que essa quarentena acabe, aí nós vamos estar nas nossas aulas presenciais. Então, até a próxima, tá?